Seu marido pode não admitir, mas existem coisas que, se você começar a fazer hoje, não importa se você está casada há um mês, há um ano, se você está em crise há um mês ou há um ano, até mesmo se você está separada há meses ou anos, ou se o seu marido saiu de casa e se envolveu com outra mulher. Esses segredos farão ele ter medo de te perder e começar a querer lutar com você pelo casamento e por você. Se você está em crise ou separada, ou sente que o seu casamento está por um fio, eu sei exatamente o que está passando na sua mente agora. Será que ele ainda me ama? Será que ele tem outra? Será que eu lutei demais ou será que eu lutei de menos? E você deita a cabeça no travesseiro e pensa, será que ainda vale a pena lutar? A verdade é que após 8 anos como terapeuta e mestre em psicologia, acompanhar mais de 3.000 mulheres, eu preciso ser extremamente honesta com você. Existe um caminho silencioso que só algumas mulheres de fato conhecem. Um caminho onde você se restaura primeiro e isso começa a mostrar para ele o quanto ele também errou e que ele precisa voltar e corrigir tudo aquilo que ele também fez. Nesse vídeo, eu vou te revelar 3 segredos importantíssimos para trazer seu marido de volta para casa sem pressioná-lo, que irão acionar alguns gatilhos inconscientes da mente dele, que farão ele se apaixonar novamente por você e lembrar tudo aquilo de bom que vocês já viveram juntos no começo do casamento. Não são frases prontas, não são truques, são ações que você fará no seu dia a dia que podem parecer simples, mas que irão, de fato, salvar teu casamento. O meu nome é Amanda Freitas e por 8 anos eu tenho acompanhado mulheres em crise ou até mesmo separadas e conduzido elas à reconstrução total dos seus casamentos. Muitas já estavam à beira do divórcio, outras estavam separadas, morando na mesma casa, ou até mesmo separadas há mais de 2 anos do marido. Mas, seguindo exatamente o que eu vou te mostrar agora, elas mudaram totalmente a realidade e tiveram um casamento restaurado. Assim como a história dessa aluna aqui, que o marido voltou para casa e eles engravidaram após anos tentando. Nesse depoimento aqui, ela diz assim: depois de mais de 5 anos no processo de tentar engravidar, o Senhor já tinha uma época certa para nos dar esse presente. Depois da volta do meu marido, após 6 meses fora de casa. Depois de 6 meses fora de casa, ela aplicando os segredos que eu vou te revelar aqui, eles voltaram, ele se arrependeu e hoje ela está, inclusive, não somente grávida, hoje a criança até já nasceu e eles estão vivendo grandes sonhos. Assim como essa outra aluna, que o casamento estava em crise pelo fato do marido ter traído, após 2 meses eles se reconciliaram e estão muito felizes. Olha o que ela diz aqui no depoimento. Graças a Deus, Amanda, acabei indo com ele no show. Consegui deixar as crianças com os meus sogros em casa. Foi quando nos reaproximamos mais e desde aí só melhorou. Ele decidiu ficar em casa de vez e está disposto a restaurar. E quer renovar os votos com nossas alianças. Sabemos que é um processo, mas estamos confiantes e continuamos a terapia, que também tem sido uma grande bênção na nossa vida. Foi a partir da Academia Mulher Virtuosa que consegui enxergar minhas feridas no feminino e entender melhor como meu esposo pensa, assim como ter clareza durante todo momento de dor, quando ele queria o divórcio. As aulas me ensinaram muito e em complemento com a fé em Deus, que é de fato que nos move a conquistar a restauração. As orações têm muito poder. Esse é mais um caso de uma aluna que restaurou o casamento. Tem uma outra aluna aqui, olha o que ela diz. Como eu falei para vocês, eu tenho casos de reconciliação após o divórcio. Estou numa confraternização agora, assim que eu tiver um tempo te mando mensagem. Pois é, nos divorciamos 19 de março, abril ele já pediu para voltar. Você não faz ideia de como ele está, arrependido. Outra pessoa, nem sei explicar. Ela já tinha se divorciado, mas ele se arrependeu e pediu para voltar com ela após o divórcio. Eu tenho esse outro caso aqui, que essa aluna colocou aliança, e olha o que ela diz no depoimento, né? Esse casal, eles estavam separados após uma traição, e após 45 dias eles começaram a se reconciliar. Ela diz aqui no depoimento, passando para dizer que depois de um mês de namoro, ontem colocamos nossas alianças e que para mim era muito importante. Estamos de volta.
muito felizes, ajustando algumas coisas na nossa nova rotina, mas os dois dispostos a viver o nosso novo eu. Meu marido passou a ser um homem da casa e eu assumi o papel de auxiliadora. Nós conseguimos conversar sobre tudo. Ele passou a usar a aliança que antes não usava e não pedir foi uma decisão dele. Ele voltou a ser carinhoso comigo, a me beijar na boca, algo que ele não fazia. Sempre era eu que pedia. Estamos nos adaptando à nossa nova realidade de ter uma criança em casa, mas estou muito feliz. Percebe como ela reforça que tem coisas que ele fez por iniciativa dele, mas que ela gostaria muito. Essas são as grandes transformações das mais de 3.000 alunas que eu acompanhei ao longo desses 8 anos como terapeuta. E por que eu estou compartilhando esses depoimentos com você? Para mostrar que esses 3 segredos que eu vou te apresentar aqui, eles de fato funcionam porque já funcionaram em casos totalmente diferentes. Talvez você nem imagine, mas existe uma forma de ter o seu casamento de volta e ser feliz novamente com seu marido, igual no início. E quando você coloca em prática esses 3 segredos simples, silenciosos e super poderosos, você tem de volta aquele olhar dele para você. Tudo isso sem que você pressione, sem que você peça, sem que você implore. E o mais importante, sem que você se machuque mais. Se você sente que Deus ainda está presente entre vocês e que pode ter de volta o casamento que você tinha antes, eu te convido a continuar até o final nesse vídeo para que você veja quais foram os 3 segredos que mais de 3.000 mulheres já aplicaram da restauração silenciosa, os 3 segredos para ter o seu marido de volta em casa sem pressionar. Antes de te revelar esses segredos, eu preciso te dizer algo que vai doer um pouco. Mas se você tiver maturidade para ouvir, você vai se tornar uma mulher muito diferente depois disso e o seu casamento vai me agradecer. Os seus filhos também. O casamento não acabou só por causa dele. Me desculpa. E também não será restaurado somente se ele mudar. A restauração, ela começa em você. E quando você muda com sabedoria, de uma forma silenciosa, madura, tenha certeza, ele vai sentir esse impacto. Porque a energia da mulher muda totalmente, transforma o ambiente, sem que ela precise implorar por nada. Agora que você entendeu que a mudança começa por você, o primeiro segredo da mulher é esse: pare de agir como homem. Talvez, sem perceber, você assumiu uma postura dura. Você começou a falar alto, exigir, controlar, disputar, ou até mesmo ficar somente em silêncio sem fazer nada. Queria ser ouvida, mas acabou se tornando agressiva e ele se afastou. Porque o homem, por mais errado que ele esteja, ele não é tocado pelo confronto. O seu marido, ele vai ser tocado pela sua presença, suavidade e sua postura feminina. E isso não tem nada a ver com fraqueza. A mulher não se cala por medo. Ela silencia. A mulher sábia não se cala por medo. Você precisa silenciar, sabendo o poder de guardar a palavra certa para a hora certa. Você não precisa brigar, você precisa governar o ambiente com serenidade. Não precisa disputar, você pode inspirar. Não precisa disputar, você pode inspirar e se tornar inesquecível. Quando você para de competir, você volta para o seu lugar de mulher. Algo no coração do seu marido começa a se inquietar. Ele começa, mesmo sem entender o porquê, olhar novamente para você e os olhos dele brilharem por você. Eu tenho certeza que agora você deve estar pensando, mas eu só agi assim porque fui ele que me provocou. Eu estava cansada, eu me senti sozinha, eu tive que assumir tudo isso. Eu entendo, mas antes, me responda uma coisa com sinceridade. Você costumava mandar mais do que conversar no relacionamento? Você sempre precisava dar a última palavra? Você brigava com ele mais do que esperava o momento certo de falar? Você já gritou, pressionou, se humilhou na frente dele ou dos filhos? Mesmo agora que você está mesmo agora que você está mesmo agora que você está separada, você ainda quer controlar ele, saber o que ele faz, com quem ele fala, ou até mesmo se ele já está com outra? Se você disse sim para uma dessas perguntas, você estava e talvez ainda esteja ocupando o lugar do homem.
O mais lindo de tudo isso é que tudo isso pode mudar. Quando você muda, ele sente. Porque a presença da mulher é uma presença leve, é uma presença forte, é uma presença doce. E o coração do homem se move quando ele sente isso de verdade, não quando é algo forçado. Se a tua resposta é sim para uma dessas perguntas, eu preciso ser sincera com você. Você está tendo atitudes que estão totalmente desalinhadas com uma postura de mulher. E se tem uma coisa que eu preciso te dizer com todo amor e com verdade, Deus não vai restaurar o seu casamento enquanto você continuar repetindo os mesmos comportamentos que ajudaram a destruí-lo. Você não precisa se iludir. A fé sem ação é apenas uma ilusão. E a sabedoria sem ação não transforma nada. Pelo contrário, vai acabar machucando você ainda mais. Mas quando você muda de verdade, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, de se posicionar, acredite, tudo muda. E é nesse novo ambiente que o coração do seu marido começa a ser tocado de novo por você e que ele começa a lembrar de tudo de bom que você tem, de tudo de bom que o seu casamento com ele tem e da história que vocês construíram. Porque o que transforma o homem não é a cobrança, é a tua presença feminina, mas não do jeito que você tem hoje. Sim, uma presença feminina restaurada. Agora talvez você pense, mas será que isso que ela está falando não é um grande exagero? Sabe que o homem realmente se afasta quando a mulher ocupa um lugar de liderança? Eu vou te mostrar uma coisa que com certeza você já deve ter visto. O casamento da Virgínia e do Zé Felipe acabou. Muita gente ficou chocada com essa separação. Afinal, ela é linda, jovem, magra, bem-sucedida, super feminina na aparência. Mas o que poucas pessoas não perceberam é que a separação deles não tem a ver com a aparência, tem a ver com a postura. Eu vou te mostrar algumas fotos para comprovar tudo isso que eu estou falando. Se você olhar bem nas próximas fotos que eu vou te mostrar da Virgínia, junto com a família, né, e o Zé Felipe, ela aparece com uma postura de comando, ela aparece com uma postura de liderança. Ela é quem protege a família, ela é quem está sempre à frente. Dá para perceber que ela é a pessoa que decide. E o Zé, ele sempre parece mais frágil, ele parece como um menino ao lado dela, apagado e sem voz. Vou mostrar para você aqui duas fotos, para que você perceba que como que eu estou falando é realmente algo real, que é possível perceber até mesmo em fotografias. Dá uma olhada nessa foto aqui em família. A Virgínia, ela abraça a família dela, é ela quem protege, é ela quem lidera. E ela assumiu essa posição. E o Zé Felipe, ele, pelo fato dela ser a pessoa que traz a segurança, dela ser a pessoa que lidera e ser o homem da relação, ele se coloca como o lado frágil, ele se coloca como frágil e apagado. Quem chama mais atenção nessa foto não é o Zé Felipe fazendo a careta, é a Virgínia que está protegendo a família. Ela está assumindo o papel de liderança e de homem, é muito nítido. Existe uma outra foto também que eu quero mostrar para que você perceba, isso até postei no meu Instagram contando um pouco, na época da separação. Percebe aqui que a Virgínia, apesar de estar ao lado do Zé Felipe, ela é a parte forte da foto. Se você olha e bate o olho, você pensa assim, quem é que toma as principais decisões da casa? Na mesma hora você olha, por essa foto você começa a pensar, a Virgínia. Quem é a pessoa que parece passar mais segurança? É a Virgínia, enquanto o Zé Felipe, com o seu sorriso, ao lado dela, ele também está apagado. Sabe o que acontece com esse tipo de dinâmica? O homem não se sente mais homem. Ele se sente, na verdade, desnecessário. E acaba indo embora, mesmo tendo tudo aos olhos do mundo, como foi o caso desse casal que eu acabei de mostrar para vocês. O homem ouve mais a mulher do que o próprio Deus. Essa frase ela pode parecer muito exagerada para você, mas não é. Foi Eva que influenciou Adão. Foi Sara quem convenceu Abraão. E até hoje, a mulher é quem tem o poder de direcionar ou de acabar destruindo o casamento e o próprio homem com as suas palavras. E sabe onde isso aparece com mais força hoje em dia? No WhatsApp. O segundo segredo que eu vou te falar aqui,
É algo que pode parecer muito simples, mas tem destruído qualquer chance de reconexão. As mensagens que você envia ou que você deixa de enviar para o seu marido. Porque a maioria das mulheres separadas ou que estão em crise, elas agem de dois jeitos. Ou você manda um textão, ou você desabafa, ou você cobra, ou você acaba reclamando, ou você some e pensa assim: agora é ele que tem que vir atrás de mim. Só que a mulher sábia não faz desse jeito, nem de um jeito, nem de outro. A mulher fala pouco, mas fala certo, que ela sabe que assume a sua posição, né? E é por isso que você pode tocar o coração dele, mesmo que ele esteja distante. É assim que você vai fazer ele lembrar de tudo que ele sente por ti. E agora o mais importante de todos os segredos, né? Se você seguir o segredo 1 que eu te falei, a tua posição de mulher, ou o segredo 2, mudar a forma de falar com ele nas suas redes sociais. Mudar a forma de falar com ele no seu WhatsApp, aprendendo a falar de uma maneira que ele se conecte e que ele lembre o que ele sente por ti. Mas eu tenho certeza que o segredo 3 é onde tudo vai mudar. Nesse segredo, eu vou te mostrar como a carta do perdão ela vai se transformar numa grande ponte para que ele volte para você e volte arrependido, né? Muito importante. Essa carta, esse momento da carta, né, que eu vou te explicar como vai acontecer, é um grande símbolo para a sua relação e também para você, porque essa carta representa o fim da mulher que você foi e o começo da nova mulher que você vai se tornar a partir de agora. E você, como exercício, vai escrever essa carta, mas você não vai entregá-la neste momento. Até porque existe um tempo determinado para que você entregue a carta para o seu marido, e esse tempo é depois desses primeiros sinais de conexão. Então, na prática, funciona assim. Você vai fazer essa análise do seu papel de mulher. No segundo ponto, você vai começar a conversar com ele no WhatsApp de uma maneira diferente ou presencial, se vocês tiverem a oportunidade de estarem presencialmente um na frente do outro. E a terceira etapa é, após os sinais de reconexão, você vai entregar essa carta. Antes de eu te mostrar qual é o modelo da carta, como ela deve ser escrita, você deve estar se perguntando, mas será que o meu caso realmente tem jeito? Bom, você, assim como as mais de 3.000 mulheres que eu acompanhei nesses 8 anos como terapeuta, também tiveram esses mesmos pensamentos que você está tendo sobre se sabotar, né? E eu tenho certeza que sim. Tiveram essas mesmas perguntas. Será que eu estou me sabotando? Ou será que eu estou fazendo certo? E eu te digo, se você quiser, você pode lutar. Para você que está aqui, né? Eu separei algumas vagas na minha agenda pessoal para falar com mulheres que realmente queiram resgatar o casamento e voltar a ter um marido apaixonado como antes. Nesse nosso bate-papo exclusivo, eu vou olhar exatamente para o que está acontecendo no seu casamento, te mostrar onde está o problema e, principalmente, ver como é que você pode agir a partir de agora para melhorar tudo isso. Mas atenção, esse bate-papo que eu reservei na minha agenda pessoal não é para qualquer uma. É somente para a mulher que, de fato, decidiu abrir mão do orgulho e decidiu resgatar o seu casamento. Se você é uma dessas mulheres, clica nesse botão abaixo e entre em contato com a minha assistente, que nós vamos conversar e reservar o horário para você. E agora eu vou te mostrar qual é o modelo da carta do perdão. Muitas alunas minhas já escreveram essas cartas, tiveram resultados incríveis e você pode ser a próxima. Você vai escrever o nome do seu marido em cima e dizer assim: hoje eu não escrevo para te culpar, eu escrevo para te pedir perdão. Sei que errei, sei que fui dominadora, impaciente e muito reativa. Falei quando deveria ter me calado, me impus quando deveria ter acolhido. Quis controlar e acabei perdendo você. Hoje, com o coração quebrantado, eu reconheço. A mulher que eu fui não construiu um lar de paz. E por isso, eu te peço perdão. Perdão pelas vezes que te tratei como inimigo e não como um companheiro. Perdão pelas palavras duras, pelas acusações, pelos silêncios amargos. Perdão por não ter sido uma mulher sábia.
Hoje, eu não escrevo para te convencer de nada. Escrevo para deixar claro que eu mudei por dentro. Esse processo agora não é mais sobre você voltar. É sobre quem eu preciso me tornar. Uma mulher mais madura, mais espiritual, mais rendida ao amor que não impõe, mas serve. Que não exige, mas se sacrifica. Que não cobra, mas inspira. E eu não espero nada de você agora. Mas se um dia essa carta chegar às suas mãos, eu quero que você saiba. Eu comecei de novo por mim, por Deus e pelo amor. Com humildade, e você escreve seu nome. Lembrando que essa carta tem um momento adequado para ser enviada e é importante que ela seja enviada após esse processo de reconexão que você vai fazer com o seu marido no WhatsApp, através de mensagens ou conversando com ele presencialmente, quando você tiver oportunidade. Se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, é porque algo despertou em você. Você sentiu que, no fundo, a restauração não começa por ele, ela começa por você. Com sabedoria, com rendição, com a mulher que você vai se tornar daqui para frente. Mas eu sei que esse caminho não é fácil de fazer sozinha. Por isso, eu reservei algumas vagas para bater um papo com você de uma forma individual. Nesse nosso bate-papo, eu vou analisar o seu caso com atenção e, se você sentir que está pronta para dar mais um passo de coragem, eu mesma vou te mostrar como você pode trilhar esse caminho da restauração silenciosa, sobretudo com muita fé. Mas um aviso bem importante. Esse bate-papo não é para mulher que está presa no orgulho, nem que só quer tentar mais uma vez. É para aquelas que já decidiram que agora vão fazer funcionar. É para a mulher que entendeu que precisa mudar de verdade, está disposta a fazer isso por amor. Se você é essa mulher, clique no botão abaixo. Se você é essa mulher, clique aqui no botão abaixo e veja quais são os horários que ainda tem disponíveis. Porque o que vem depois disso, porque o que virá depois disso, será o recomeço que você tanto quis, pediu em oração. Será o recomeço com o seu marido arrependido, querendo consertar os erros que ele cometeu e querendo ser novamente feliz ao teu lado.